Tem muito, mas muito cristão que não sabe o significado real de um dos termos mais importantes do Evangelho, a justificação. Mas e você? Você entende o que realmente significa a justificação? Fica aqui comigo neste vídeo que nós vamos falar sobre este que é um dos temas mais relevantes para a nossa vida e que, quando bem compreendido, muda completamente a nossa visão sobre o Evangelho e sobre a obra de Cristo consumada na cruz do Calvário. No nosso devocional Graça e Paz de hoje, dia 14 de janeiro, nós vamos ler em Romanos, capítulo 5, verso 1, que diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo, ele mostra aqui três realidades que mudam a nossa vida. Depois, é lógico que a gente compreende o que é a justificação. O primeiro ponto é que nós éramos inimigos de Deus. Estávamos afastados de Deus, andávamos longe devido à nossa rebeldia, devido ao pecado em que a humanidade caiu, o pecado que a humanidade se aprofundou. Nós vivemos como inimigos de Deus. Andávamos assim. A gente era merecedor do inferno. Quem nunca se achou merecedor do inferno ainda não entendeu de verdade o que significa a graça de Deus. O segundo ponto é que existe uma diferença entre pecado e justificação. Por exemplo, quando nós perdoamos alguém, alguém comete algo muito grave contra você ou contra mim. O que nós devemos fazer? Somos ensinados a perdoar. Mas perdoar não significa que eu devo convidar aquela pessoa para viver dentro da minha casa, viver uma vida muito próxima a mim. Eu perdoei, tudo bem, acabou, não vou cobrar aquela pessoa por aquilo, mas dependendo do que ela fez, você concorda comigo que você não vai convidar ela para frequentar a sua casa? Bom, esse é o perdão humano. A justificação, ela é o perdão de Deus. Porque Deus não só perdoa os nossos pecados, como ele cancela todos os nossos pecados. Nós voltamos a ter comunhão com Deus. Nós voltamos a nos aproximar de Deus. Passamos novamente a viver uma vida de paz com Deus, como diz no versículo. E o terceiro ponto é que as tribulações, elas continuam nos machucando, elas continuam doendo, as lutas, as dificuldades que nós passamos nessa vida. Mas elas agora não moldam mais o nosso caráter. Elas não definem mais a nossa vida. Nós conseguimos suportá-las, como diz nos próximos versículos, seguindo aí no capítulo 5 de Romanos. As tribulações, elas vão trazer para nós paciência, vão trazer fé, vão trazer esperança, porque nós cremos que um dia nós vamos nos libertar de todas elas. Então, o que significa justificação no Novo Testamento? Qual o real significado? Justificação é a declaração de Deus, a declaração divina, de que uma pessoa é considerada justa, apesar dos seus pecados cometidos. Isso por causa do que Cristo fez por nós. Nós continuamos sendo pecadores, porém, sendo justificados por Deus, agora nós somos vistos por Deus como pessoas justas. E a gente sabe que pela palavra de Deus, somente os justos herdarão o reino de Deus. E como eu faço para ser justo se eu ainda cometo muitas falhas, muitos pecados ainda me rodeiam porque eu sou fraco, eu sou carnal, vendido sob a lei do pecado. Então, qual é a única maneira de eu me tornar justo? É recebendo a justiça de Jesus, a justiça de Cristo sendo atribuída a mim. Só assim eu passo a ser justo diante da presença de Deus e merecedor do reino dos céus. Isso é justificação. Não é somente o perdão dos nossos pecados, mas é o completo cancelamento da nossa dívida para com Deus. Assim, nós passamos a ter novamente paz com Deus mediante a obra de Jesus Cristo. Ter paz com Deus é não viver mais em guerra, não viver mais afastado de Deus. Hoje, pelo sangue de Cristo,
nós temos acesso à presença de Deus. Nós temos acesso ao Pai. Nós podemos conversar com Ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é o que nós chamamos de graça de Deus. Os pecados são cancelados e a nossa relação com Deus é restaurada. Que Deus abençoe a sua vida.